Nesse vídeo, falaremos sobre pacotes IPv4 e IPv6. Então, o pacote IPv4, ele tem um cabeçalho, então na camada de rede a gente tem o protocolo IP, e o IP está operando com o objetivo de encaminhar o pacote, a informação, a mensagem, da origem até o destino. Então, quando a gente falar de mensagem na camada de rede, nós estaremos falando de pacotes. O IPv4 é o principal protocolo de comunicação na camada de rede. Hoje nós estamos vivendo a transição entre IPv4 e IPv6, mas o IPv4 ainda é muito importante. E o objetivo do cabeçalho IPv4, então o IPv4 ele vai pegar o IP vai pegar a mensagem que recebeu, o segmento que recebeu da camada de transporte e vai adicionar um cabeçalho. E o objetivo desse cabeçalho é garantir que o pacote seja enviado na direção certa. A gente quer o encaminhamento de uma mensagem desse pacote até um host de destino. Novamente, eu tenho um host origem, existe uma rede no meio do caminho, existe toda uma infraestrutura no caminho e eu tenho um host de destino. E o meu objetivo é que, independente dessa rede que existe no meio do caminho, a mensagem alcance o seu destino. Então, o objetivo do pacote IP, do cabeçalho IP, é permitir que os dispositivos intermediários consigam tomar decisões adequadas para que o pacote alcance o destino, tá? Ele não garante a entrega do pacote, mas o objetivo é que o pacote siga sempre na direção do destino. Para isso, esse cabeçalho ele contém informações que são processadas pela camada de rede, aí existem vários campos, e esses campos são utilizados pelo processo de roteamento para entregar no destinatário. Tá? As informações são usadas por todos os dispositivos de camada 3 que vão manipular pacotes, sejam esses dispositivos roteadores, switches de camada 3 ou os próprios hosts de origem e de destino. Então, quais são os campos do cabeçalho? Primeira coisa é importante lembrarmos que tudo isso é bit, são vários bits aqui, e aí essa sequência de bits, elas representam alguma coisa. Então, o campo do cabeçalho tem ao todo 20 bytes, então é uma sequência de 20 bits e a gente organiza de uma forma, na forma de diagramas, para nós podermos compreender melhor. Então, o que a gente tem? A gente tem informações como a versão do IP, então, que versão? Então, o primeiro byte, ele precisa informar qual é a versão, porque para saber processar a próxima sequência de bytes. Então, se eu estou falando de um pacote IPv4, eu tenho uma determinada representação do próximo conjunto de bytes, de bits. Se eu estiver falando de IPv6, é diferente. Esse primeiro campo é muito importante para saber como processar o restante, né? Aí tem o tamanho do cabeçalho da internet. O cabeçalho IPv4, ele é fixo, mas o IPv6 não é. E pode ser que existam algumas informações adicionais também, tá? Aí aqui a gente tem algumas informações de controle, o tamanho total, e algumas identificações, algumas flags. Esse aqui é a parte de fragmentação, então se eu precisar fragmentar esse pacote, porque o meu enlace é estreito, então tem algumas informações sobre a fragmentação. Esse é o fragmento 1 de um pacote com identificação tal. Tá? A gente tem a vida útil, o TTL. Isso aqui é importante porque é importante para um pacote não ficar vagando pela rede eternamente. Né? Então, eventualmente, um pacote pode entrar em loop, ir para um roteador e voltar para o mesmo roteador, entrar nesse loop, e esse pacote não pode ficar ali eternamente. Então, é estabelecido um TTL, que é um tempo de vida. Na verdade, esse tempo não é um tempo, é uma quantidade de saltos, e esse valor é decrementado. Conforme o pacote vai passando por um dispositivo, esse TTL
é decrementado, e quando chegar a zero, o pacote é simplesmente descartado. Por isso, alguns pacotes podem nunca chegar ao destino. Protocolo, esse aqui identifica qual é o protocolo da camada superior que vai receber essa informação. Então, esta camada precisa saber para quem ela vai entregar esse pacote. Uma vez que eu retirei o cabeçalho, o que eu faço com o resto? Então, o protocolo da camada superior é o TCP. Então, uma vez que eu retirei esse cabeçalho, eu vou entregar para o TCP. Não, é o UDP, então vou entregar o restante para o UDP. Aqui tem uma soma e verificação do cabeçalho para verificar se esse cabeçalho está íntegro ou não. Então tem um CRC do cabeçalho, não se verifica se o conteúdo da parte de dados ela está íntegra ou não. E o IP de origem, então o endereço de origem e o endereço de destino, e esse endereço permite identificar a origem e o destino, e é por causa desse endereço que o restante opera, né? Então vamos lá, descrevendo cada um dos campos do cabeçalho. A versão vai identificar se o cabeçalho é IPv4 ou IPv6, então tem 4 bits ali, e esses 4 bits vão dizer, é um IPv4. Então se for uma sequência binária 0100 é IPv4, uma outra sequência é IPv6. Então tem serviços diferenciados aqui para controle de QoS, né? Então, o campo diffserv vai ser para controle de QoS. Antigamente tinha um outro campo que era TOS, ou tipo de serviço, que era prestado. Então, esses controles eles são realizados pelo roteador. Uma soma e verificação do cabeçalho para verificar se o cabeçalho está corrompido ou não, ou seja, se a sequência binária que chegou ela não sofreu alteração para processamento do cabeçalho e não do conteúdo de dados, tá? O tempo de vida, que é a contagem de saltos na camada 3, então é estabelecido um TTL, por exemplo, 20. Então, a cada dispositivo, para cada roteador ou dispositivo de camada 3, que esse pacote passar, o dispositivo vai decrementar, vai alterar a sequência binária e vai decrementar esse valor. Chegando a zero, o roteador ou o dispositivo de camada 3 vai descartar o pacote. Protocolo é o protocolo da próxima camada, ICMP, TCP, UDP, dependendo do que está operando na camada superior, e o endereço IPv4 de origem e IPv4 de destino, que é um endereço de 32 bits. Então, são 4 bytes separados, a gente trabalha com cada um dos bytes separadamente, né? Então, aqui eu tenho uma sequência de 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. A gente vai discutir melhor endereços IPv4 no módulo 11. E os pacotes IPv6? O cabeçalho deles é um pouquinho diferente, a forma de operar é um pouquinho diferente. Então, o que aconteceu? Quando eles criaram o endereçamento IPv4, acreditava-se que esse espaço de endereçamento, que esses 32 bits, e aí a gente tem uma possibilidade bastante grande de endereços, que ela seria suficiente para endereçar todos os dispositivos. No entanto, ali na década de 90, a internet se popularizou, as redes se popularizaram, de tal forma que eles perceberam que esse espaço de endereçamento seria insuficiente. Então, não haveriam endereços suficientes para endereçar todos os nós da rede. E aí, o que aconteceu? Eles precisaram trabalhar em um novo endereçamento com um espaço maior. Então, na década de 90, percebeu-se que os endereços IPv4 seriam esgotados. E aí, eles lançaram mão de um conjunto de estratégias, e esse conjunto de estratégias permitiu que o IPv4 sobrevivesse, deu uma sobrevida, até que o IPv6 pudesse ser desenvolvido e implementado. Então, é urgente que o IPv6 que seja o protocolo utilizado pelas redes. Então, quando o IPv6 surge, quando o IPv4
quando eles percebem o esgotamento do IPv4, o que acontece? Antes a gente tinha uma forma de endereçamento em que cada host tinha um endereço e esse endereço era alcançável por qualquer host na internet. Não existia a ideia de redes privadas e redes públicas, né? Com o esgotamento dos endereços IPv4, eles precisaram separar redes privadas, então eles tiveram essa ideia, né? Então vamos separar redes públicas e redes privadas, e aí isso permitia que eu pudesse entregar para alguns estabelecimentos, algumas instituições, algumas empresas, apenas um conjunto menor de endereços. Então, se eu tenho uma empresa que ela tem 1000 hosts, não necessariamente ela precise de 1000 endereços. Ela pode ter ali um conjunto de 50 endereços. Isso permite que a gente economize endereços IPv4. Só que isso para que isso funcione, eles precisaram quebrar a conectividade fim a fim. Ou seja, então qualquer host da internet deixa de conhecer qualquer outro host. Então criou-se a ideia de redes privadas e uma rede que é o que a gente chama de rede pública, né? O pessoal fala por aí redes válidos e redes inválidos. Eu não gosto muito desta nomenclatura, mas o pessoal utiliza. Tá? Então eu tenho redes públicas e redes privadas. Aqui na rede pública, na internet pública, todos os endereços precisam ser públicos e precisam ser alcançáveis de qualquer local da internet. E a rede privada, ela tem endereços privados. E esse endereço privado, ele precisa ser transcrito ou traduzido para um endereço público. Quem faz isso? O roteador. Então, esse processo se chama NAT. Isso gera latência na rede, isso gera complexidade na rede também, e isso gera um problema que é importante na rede, que é o problema de esconder um host final. Tá? Por mais que muitas pessoas argumentem que NAT é uma medida de segurança, segurança por obscuridade não é uma estratégia eficiente de segurança. Tá? Então, o NAT foi criada para permitir a existência de redes privadas e redes públicas e permitir que o IPv4 sobrevivesse até os dias de hoje. Mas isso quebra a ideia principal da rede, que é a conectividade fim a fim, ou seja, entre o host de origem e o host de destino. E aí surge o IPv6. O IPv6 ele aproveita coisas bem interessantes que surgiram do NAT. Então, assim, a gente pode esconder a rede privada, mas o IPv6 faz isso. Tá? O IPv6 cria uma estratégia para você ter uma rede privada que não é acessível na internet, de uma forma mais eficiente. Tá? E aí, para criar o IPv6, então eles olharam para o IPv4, olharam para as limitações do IPv4 e para as coisas boas também que ele tinha, aproveitaram o que era de bom, que era interessante e criaram um novo protocolo. O protocolo IPv6 ele usa um espaço de endereçamento de 128 bits. Então, se o IPv4 operava em 32 bits e a gente tinha 32 possibilidades de endereço, agora a gente tem 2 nas 128 possíveis endereços. Isso dá alguns undecilhões, dá um decilhão de endereços, tá? É bastante coisa, né? Isso permite endereçar muitas coisas. Agora, precisamos tomar cuidado porque quando criaram o IPv4 também pensaram que seria suficiente e duraria durante muitos e muitos anos e a gente viu que não foi bem assim, tá? O IPv6 ele tem um cabeçalho mais simples, com menos campos, então alguns campos, com o tempo eles perceberam que alguns campos eles eram desnecessários,
tá? E o IPv6 vem resolver isso, simplifica o cabeçalho. E se eu precisar de informações adicionais, ele prevê a adição de novos cabeçalhos para quando for necessário, e ele elimina a necessidade do NAT. Então existem endereços públicos alcançáveis em por qualquer host na internet, existem endereços privados e existem endereços simplesmente locais. Então, eles criaram essas estratégias, né, para permitir que os diferentes cenários fossem atendidos. Como funciona o pacote IPv6? Então, esse aqui, o pacote IPv6, ele é simplificado. Apesar de ser simplificado, ele não é menor, ele continua tendo 20 bytes. Agora, a gente tem que lembrar que o endereço de origem e o endereço de destino, eles ocupam mais campos, né? Então, o que a gente tem? Olha só, alguns campos do IPv4 eles foram mantidos. Então, a versão do campo IPv4 foi mantida, o endereço de origem e o endereço de destino que era utilizado no IPv4, ele também se mantém. Agora, ele ocupa um espaço muito maior de endereços. Então, no IPv6, o que a gente não tem mais? Este campo aqui, o campo de identificação, flags, fragmentos, como o IPv6 não faz fragmentação, não precisa disso. O CRC não tem mais, tá? Então, esses campos, eles foram removidos para melhorar o desempenho. E quais campos foram mantidos? Então, a gente tem alguns campos que eles foram modificados, eles sofreram algumas modificações de nomenclatura também para facilitar. Então, a gente tem aqui o tipo de serviço, o tamanho total, o TTL, que ele mantém, né, e o protocolo da camada superior. Eu continuo precisando saber quem é que vai receber essa sequência de dados. E aqui a gente tem a previsão da criação de novos cabeçalhos. E se eu precisar de um novo cabeçalho, eu precisar adicionar informações? Então existe um campo opções, e esse campo opções permite que eu crie um novo cabeçalho. Por exemplo, eu estou criando uma nova tecnologia que vai precisar de alguma informação ali no cabeçalho de rede. Então a gente pode criar um cabeçalho específico para essa tecnologia. Quem utiliza a tecnologia tem esse cabeçalho opções, tem esse cabeçalho adicionado, se não, não precisa, né? E aí o núcleo da rede não processa essa parte do cabeçalho, a menos que seja necessário. Então vamos lá. O que a gente tem de cabeçalho aqui? Então a gente tem a versão. Então, para IPv6 é essa sequência binária. Então, no IPv4 era 0100, agora é 0110, né? Então, essa sequência binária vai indicar para o roteador: olha só, esse cabeçalho é um cabeçalho IPv6. Próximo, daí o que a gente tem depois? A gente tem a classe de tráfego para fazer QoS, né? Um rótulo de fluxo para identificar, para rotular como os fluxos vão ser tratados, né? O tamanho da carga vai indicar o comprimento da parte de dados ou do payload, que é a carga útil do IPv6. Então, o que eu tenho depois desse cabeçalho? Qual que é a minha carga útil? Qual é o tamanho do meu payload? Qual é o próximo cabeçalho? Por que eu preciso do próximo cabeçalho? Então, eu preciso saber se o que vem depois desta sequência aqui é o TCP, se é o cabeçalho do UDP, se é o do ICMP para entregar na camada superior, ou se de repente é um cabeçalho adicional da própria camada de rede, né? Porque eu posso adicionar novos cabeçalhos. Então, eu posso dizer quem é o próximo cabeçalho. Então, limite de saltos. Então, agora, TTL nos remete a tempo, né? Time. Mas não é time, na verdade é uma contagem de saltos. Então, eles mudaram a nomenclatura. O objetivo é o mesmo, a informação é a mesma, só a nomenclatura muda. E o endereço de 128 bits. Então, agora a gente ocupa um espaço muito maior dentro do cabeçalho para o endereçamento. Então, apesar do cabeçalho
o tamanho do cabeçalho não ter reduzido, as informações contidas ali reduziram, porque eles precisaram de um espaço maior de bits para poder endereçar o IPv6. Aqui está escrito IPv4, mas é IPv6, tá? Endereço IP de origem e endereço IP de destino. Então, o pacote IPv6 também pode conter cabeçalhos de extensão, né, que era aquele cabeçalho adicional, que ele fornece informações opcionais para a camada de rede. Então, esses cabeçalhos eles são opcionais, são colocados entre o IPv6 e a carga útil, e a carga útil é assim, é tudo que eu recebi da camada superior, incluindo o cabeçalho da camada superior. E ele pode ser usado para fragmentação. Então, IPv6 não prevê fragmentação, mas é necessário fazer fragmentação por alguma questão. Então, existe a previsão de um cabeçalho de extensão e nesse cabeçalho de extensão pode-se colocar informação de fragmentação, mas via de regra não é feito, então não precisa ocupar um campo, existir um campo pré-definido para todos os pacotes, se eventualmente isso vai acontecer. Isso também pode ser, esses cabeçalhos de extensão também podem ser utilizados para segurança, para suporte à mobilidade, então eventualmente preciso adicionar flags ali, algumas informações de controle, enfim, independente do objetivo. Quero criar uma nova tecnologia de segurança, uma nova estratégia de segurança e aí eu vou usar informações na camada de rede, eu tô criando segurança para a camada de rede, então esse cabeçalho de extensão ele suporta a adição de novas informações, tá? Bom, então essa é a estrutura do cabeçalho. Então, essa é a estrutura do cabeçalho IPv6, então isso não tem mais, isso não tem mais, isso não tem mais e isso não tem mais. A gente mantém a versão, que é importante para eu saber o que vem logo em seguida, o tipo de serviço, o tamanho total, vida útil, protocolo, endereço de origem e destino, e se precisar de mais informações, temos cabeçalhos de extensão que permitem a gente adicionar novas funcionalidades. É isso. Então, nesse vídeo, nós discutimos um pouco sobre o cabeçalho IPv4 e o cabeçalho IPv6.